Mas o que diferencia a análise técnica ali do price action? Uma coisa muito simples, é que na análise técnica nós utilizamos indicadores, e esses indicadores, ele faz total diferença nas suas operações. Quando eu operava, vou contar um pouquinho aqui do que aconteceu e como que isso me ajudou. Quando eu operava no mercado financeiro há 9 anos e meio atrás, e que eu estava iniciando no mercado, estava ainda ali no 0 a 0, eu comecei perdendo como todo mundo, depois eu fiquei no 0 a 0, perdi de novo porque não tinha técnica, até porque quando você ganha um pouco de dinheiro, você se sente um pouco superior no mercado, logo depois você tem uma perda, o mercado te ensina a ser humilde novamente, e a partir daí você aprende a ganhar dinheiro no mercado. Foi o que aconteceu comigo há 9 anos atrás. E o que aconteceu comigo para minha transformação? Para uma pessoa que perdia dinheiro no mercado para uma pessoa que passou a ganhar dinheiro no mercado? Simples. Eu comecei a utilizar indicadores para que filtrasse as minhas operações. Esses indicadores, como por exemplo, uma média aqui que eu já falei aqui no canal, mas eu preciso falar de novo, ele é extremamente importante para você. É quando você utiliza a média móvel de 200 períodos na sua operação. Essa média móvel de 200 períodos, ele funciona também como suporte e resistência móvel. É isso. O cálculo dessa média móvel, ele cobra o fechamento do preço dos ativos, ou seja, ele calcula ali os últimos períodos de fechamento. No caso aqui, eu tenho uma média móvel de 200 períodos, então ele está calculando os últimos 200 períodos, o fechamento do preço dos últimos 200 períodos do que eu estou utilizando aqui. No caso aqui, eu estou utilizando o gráfico semanal nesse par de moedas aqui, que é o dólar americano com o dólar canadense, no mercado de Forex. No mercado de Forex, o bom é que você também pode ganhar em dólar, tá? Mas o que é importante aqui com a média móvel de 200 períodos? Ele funciona indicando uma zona compradora e uma zona vendedora. Quando eu identifiquei isso no gráfico, quando eu aprendi isso ajudou a transformar completamente as minhas operações. Eu basicamente parei de adivinhar ali qual é a zona compradora e a zona vendedora. Então a análise técnica, ela utiliza esses indicadores para filtrar as suas operações, para deixar muito mais assertiva. Ariel, então se eu utilizar 50 indicadores, eu vou filtrar ainda mais minhas operações e vai se transformar em ultra assertiva? Não, isso vai atrapalhar muito as suas operações. Eu utilizo somente 3 indicadores, é o que os alunos da Fórmula do Swing 3 também utilizam, que são os meus alunos, e é o que eu sempre ensino aqui a você. Você vai utilizar os principais indicadores para você identificar a tendência, o indicador para você identificar pontos de entrada e saída da operação, o indicador para identificar zonas compradoras e zonas vendedoras. Aqui eu tenho uma média móvel de 200 períodos em que aqui ele está separando uma zona compradora, ou seja, o preço do ativo quando está acima da média móvel de 200 períodos, ele indica uma zona compradora, e quando o preço do ativo está abaixo da média móvel de 200 períodos, ele indica uma zona vendedora. No caso aqui, o preço está acima da média móvel de 200 períodos, então nessa parte aqui em cima é uma zona compradora. Quer dizer que você vai comprar o preço exatamente aqui? Não, mas isso aqui também é uma estratégia. Quando o preço do ativo ele utiliza a média móvel, quando ele toca a média móvel de 200 períodos, muitas pessoas, é uma estratégia também para ser utilizada, é que você pode comprar aproveitando uma próxima alta. E qual é o alvo da sua operação? Pode ser no suporte e resistência, por exemplo. Aqui, o preço se subir, ele pode bater aqui um ponto de venda na operação, na qual você vai se desfazer, você tem um alvo na sua operação. Se continuar subindo, você tem um outro alvo de venda, e aqui você tem um novo alvo da sua operação. Não adianta nada você operar se você sabe quando comprar e quando vender, se você não sabe exatamente o alvo de ganho da sua operação. Você não está operando ali por achismo ou para ganhar 1 ou 2% no mercado. Você está operando aqui para ganhar acima de 10% no mercado. E uma das principais ferramentas que te ajudam a fazer isso, não é nenhuma ferramenta, mas uma das principais... Um dos principais itens que ajuda você a fazer isso é quando você utiliza bem aqui, o tempo gráfico diário e o tempo gráfico semanal. No tempo gráfico semanal, eu tenho uma facilidade a mais para identificar a tendência. No tempo gráfico diário, eu também tenho uma facilidade para identificar a tendência. Porém, no tempo gráfico diário, muito mais importante no gráfico semanal, eu preciso realmente diminuir, eu tenho que afastar o gráfico, ou seja, tirar o zoom da tela para enxergar ele como um todo. Olha como é que mudou. No tempo gráfico diário, se eu escolho operar no tempo gráfico diário, com a média móvel de 200 períodos, eu vejo que o preço está abaixo da média móvel, e isso daqui me representa que pode ser uma zona vendedora nesse tempo gráfico. Então, se eu for trabalhar somente com o tempo gráfico diário, eu não vou operar uma posição de compra aqui, vou operar uma posição de venda nesse quesito. Por exemplo, se o preço do ativo bater na média móvel
formar um padrão ou um candle de força de reversão de tendência para tendência de queda, eu posso operar vendido na operação. É uma das estratégias para operar vendido. O preço bate e acaba recuando, ou seja, tem uma resistência ali para a tendência de alta, o preço tende a voltar a cair. Agora, se o preço romper a média móvel, aí forma um outro padrão, que é o padrão de força que eu sempre indico aqui para você, que ele sempre forma após um rompimento. Quando o preço rompe, volta e bate novamente, aí sim formou uma nova tendência de alta, você tem um ponto de compra e você tem a média também subindo, a média móvel de 200 períodos. Mas no caso aqui, você pode utilizar o tempo gráfico diário para também identificar as zonas compradoras e zonas vendedoras com a média móvel. Qual a diferença desse tempo gráfico diário para o tempo gráfico semanal para operar? No tempo gráfico diário, você vai ter um alvo menor que um tempo gráfico semanal, porém você vai ter uma operação com menos dias de operação do que no tempo gráfico semanal. Mas no tempo gráfico semanal a assertividade é maior. Porém, tem uma outra coisa, o stop no tempo gráfico semanal ele é mais alto, então muitas vezes não compensa você utilizar o tempo gráfico semanal para fazer suas operações. O que eu aconselho que é você fazer para simplificar sua vida? Utilize o tempo gráfico semanal para você identificar a tendência com muito mais facilidade e você utiliza o tempo gráfico diário para você identificar as oportunidades de compra e venda nas suas operações. E com esse indicador aqui primordial, que eu não sei como alguém consegue operar sem esse indicador, que é a média móvel de 200 períodos. Ela realmente facilita e faz realmente a virada de chave nas suas operações. Ela facilita muito.